Banco do Brasil segue caindo e os investidores estão se perguntando: será que é uma boa hora para comprar ou até vender? Será que tem uma crise se alastrando, prejudicando o Banco do Brasil? Será que tem risco político aí também envolvido de interferência no Banco do Brasil? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, então vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores imobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E aqui a gente vai falar do Banco do Brasil, que, vale ressaltar, é a maior posição da minha carteira, não constituindo esse vídeo nenhuma recomendação. E como eu antecipei para vocês, nesse ano o Banco do Brasil acumula uma queda de 5%, sendo cotado a R$ 26. Ele chegou num topo aqui de praticamente R$ 30. Quando você pega aqui, por exemplo, a cotação em reais, chegou a quase 30. E a dúvida é, essa queda aqui vem acontecendo por quê? É um risco que tem aqui? Até porque Ibovespa caiu 3,63%. E olha só que Ibovespa caiu 3,63%, com queda forte de Vale, que caiu mais de 20% nesse ano. Tem queda de Petrobras também. E mesmo assim, Banco do Brasil caiu 5% acima desse Ibovespa. E não só isso, temos o Itaú, que é um banco que vem performando de maneira bastante similar ao Banco do Brasil, com ROIs ali muito próximos de 20%. E aí o Banco Itaú subiu 4,77% nesse ano, enquanto o Banco do Brasil está caindo. Então será que é algo com o Banco do Brasil que está gerando toda essa queda? Porque se você tem o Banco Itaú subindo e o Banco do Brasil caindo, você já percebe que não é algo com o mercado bancário, é algo específico com o Banco do Brasil, ou pelo menos na carteira de crédito que acaba sendo dominada pelo Banco do Brasil no país. E vale lembrar aqui que com esse cenário de juro elevado, teoricamente os bancos se beneficiam. É sempre importante falar teoricamente, porque afinal de contas, pessoal, a gente sabe que o Bradesco e o Santander foram prejudicados porque o juro subiu muito rapidamente aqui no Brasil, saindo de uma Selic de 2% para 13,75%. Isso foi loucura, prejudicou esses dois bancos, mas o Banco do Brasil e o Itaú saíram resilientes. Então eles, sim, devem se beneficiar dessa alta do juro brasileiro. Até porque Banco do Brasil tem participação na BB Seguridade, uma seguradora ali que se beneficia de juros mais elevados. E o Itaú, por sua vez, tem a participação na Porto, se beneficiando também. E aí um primeiro risco que o mercado está precificando em cima do Banco do Brasil é a crise no agronegócio. E um símbolo dessa crise foi o pedido de recuperação judicial da AgroGalaxy. Então, além de uma crise climática, preço das commodities agrícolas caindo ou se estabilizando, você tem uma companhia do setor agrícola relevante no país quase quebrando, pedindo recuperação judicial. E o Banco do Brasil é um dos grandes credores da AgroGalaxy. Quase 400 milhões de reais a AgroGalaxy deve para o Banco do Brasil. E a gente sabe que quando ocorre uma recuperação judicial, primeiro que quando ela é deferida, imediatamente se suspendem as dívidas. E depois disso, você consegue na recuperação moratória, parcelamentos. Então o mercado já está entendendo o seguinte, olha, o Banco do Brasil vai ter algum desfalque aí por conta da AgroGalaxy, mas também pela crise estrutural nesse ano no agronegócio. Só que o Banco do Brasil não concorda com essa visão do mercado. Na visão do Banco do Brasil, ele não vê crise nenhuma. Inclusive, continua confiante no guidance. Desde o começo desse ano, essa questão do guidance vem sendo questionada e o Banco do Brasil está dizendo, olha, a gente confia no guidance. A gente confia no guidance. O que é isso, guidance, Luan? É a projeção de resultado futuro. As empresas, não são todas que fazem isso e publicam ao mercado, mas algumas delas, elas conseguem estimar quanto que elas vão ter de geração de caixa, de lucro ou crescimento, e aí elas fazem o que? Elas publicam ao mercado para dar publicidade e fazer com que as informações fiquem distribuídas. É o mais justo a se fazer, faz com que você possa precificar de maneira mais justa os ativos. E aí o Banco do Brasil, ele publicou esse guidance de ter no mínimo 37 bilhões de reais em lucro líquido no ano de 2024, e o mercado tem se questionado. O guidance é esse aqui, um lucro líquido entre 37 a 40 bilhões de reais. Uma coisa você pode ter certeza, o Banco do Brasil não vai conseguir ficar próximo dos 40 bilhões. Até porque no primeiro semestre de 2024, o banco fez 18,8 bilhões, de tal modo que, excluídas as sazonalidades, se você simplesmente multiplicar por 2, você não teria nem 38 bilhões de reais, ainda mais agora com essa questão da AgroGalaxy e um cenário piorando aqui no Brasil no setor rural. Então, se cumprir o guidance, será bem próximo dos 37 bilhões de reais. E a gente tem visto o que também? A provisão sendo ampliada. Olha só, a provisão é justamente aquilo que o Banco do Brasil espera não receber de grana. Então, ele já provisiona no balanço e a provisão inicial, no começo desse ano,
era de ficar em até 30 bilhões, agora pode ir para 34. Isso aqui é tirado do lucro líquido. Então esses 40 máximo já são tirados daqui e caem para cá. Então 37 bilhões já seria um bom cenário para o Banco do Brasil. O banco, ele está olhando hoje para o cenário brasileiro como um mero desafio, não uma crise, ou seja, não seria algo grave, só um desafio de curto prazo. E esses desafios são basicamente redução do preço das commodities agrícolas, como eu falei para vocês, e condições climáticas adversas, como a seca no centro-norte e as chuvas intensas no sul. A gente sabe o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Apesar disso tudo, ainda a gente pode ter a segunda maior safra da história do país, então isso pode beneficiar o banco, pode contribuir para a adimplência dos produtores rurais, apesar da inadimplência seguir crescendo, até por isso que a provisão segue crescendo. Mas o banco justifica que a inadimplência tinha caído muito, aí ela só voltou para patamares mais próximos da média de mercado. Tá tudo bem, basicamente é isso. E aí, pessoal, uma coisa a gente pode dizer, olhando para a BB Seguridade, com o lucro subindo mais, reduzindo projeção para a emissão de prêmios da Brasilseg, por conta de um ambiente de negócios mais desafiador para o seguro agrícola, isso mostra pra gente que há, no mínimo, um desafio que pode comprometer o guidance sim, ainda mais com a AgroGalaxy podendo conseguir moratória ou parcelamentos. Mas veja, não é nada grave e não há nenhum tipo de indício concreto de que o governo vai interferir no Banco do Brasil, vai fazer ele se tornar menos rentável. Não, e o crescimento da carteira de crédito está vindo de forma sustentável. Sendo assim, por enquanto, é um mero momento ruim para o banco em decorrência dele estar exposto no agro brasileiro, que é muito forte, muito resiliente. Então, eu vejo como uma oportunidade hoje essa correção em sentido oposto à alta das ações do Banco Itaú nesse ano, fazendo com que o Banco do Brasil seja uma das ações mais baratas da bolsa, negociando abaixo de 5 vezes lucro, é um múltiplo bem baixo. Só para você ter uma ideia, a média do Ibovespa é de negociar acima de 10 vezes lucro. O Banco do Brasil negociando abaixo de 5. É claro que esse indicador ele acaba inflando quando o resultado cai muito, mas se o Banco do Brasil cumprir o guidance, ele estaria negociando com o índice preço-lucro projetado de 5 vezes. E esse múltiplo costuma gerar uma boa rentabilidade, porque a gente está falando de 20% ao ano, nos múltiplos atuais. Cuidado, e claro, aqui eu estou falando também de um potencial de retorno no lucro líquido. Não estou falando de dividendos, só se o banco distribuísse 100% do que ele gera de lucro. Não é o caso, ele distribui 45%. Se você ir pelo critério do Basel, olhando para 45%, com o banco podendo aí chegar a no máximo R$3 por ação, o que é difícil. A verdade é que conseguindo chegar no guidance de 37 bilhões e a gente tira 45% que é o payout, e aí a gente divide pelo número de ações, 5,73, a gente chegaria a 2,90. 2,90. Se a gente dividir por 0,09%, a gente chegaria a um preço teto de R$32. Se a gente quer ganhar 10%, seria 2,90 dividido por 0,1. E aí então a gente tem um preço teto de R$29. Então veja que nos preços atuais, o Banco do Brasil é capaz de te remunerar 11%, 12% ao ano, talvez até 13%, dependendo da ocasião. E veja que 1% ao mês, o famoso 1% ao mês, significa 12,68% ao ano, em taxa composta. E nos preços atuais, o Banco do Brasil pode te remunerar dessa forma. Então note que para quem pensa em dividendos, uma carteira previdenciária, o Banco do Brasil, por conta dessa correção, está te dando um potencial de retorno interessante. E no Brasil, pessoal, com raras exceções, para ganhar com altos dividendos, são empresas estatais. Não tem muito para onde correr, porque as empresas privadas acabam tendo múltiplos maiores e aí elas acabam negociando um preço mais elevado, e isso faz com que o retorno do dividendo não seja tão alto quanto uma estatal. Então você precisa entender essa dinâmica do mercado brasileiro. Luan, e se o banco não cumprir o guidance e distribuir 2,80 por ação? Se eu quero ganhar 10%, preço teto de 28. Pô, 10% tá bom. O Buffett exige 10% nas suas análises de valuation. 10% tá ótimo, pessoal. Então, quer ser super conservador? Basta ter um preço teto de R$28 em Banco do Brasil. Veja que até sendo pessimista no sentido de não cumprir o guidance, a gente consegue um bom retorno nos preços atuais. Não é nenhuma recomendação. Lembrando que para ficar por dentro dos resultados das principais empresas previdenciárias e empresas que estão na minha carteira, basta você conhecer a nossa comunidade, onde em Jornada Mirai eu publico diversos insights e publico ali os meus comentários, inclusive em áudio, sobre o que está acontecendo com as empresas aqui no Brasil. E comigo você sabe,
Não tem meias palavras, eu falo mesmo, para que você aguce o seu senso crítico como investidor. Mas claro, eu também quero saber a sua opinião. O que você acha de Banco do Brasil nesse momento? Está comprando ou parou de comprar? Acha que pode cair mais? E não deixe de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, para que eles entendam o que está acontecendo com o Banco do Brasil. Fui!